Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo à edição do Panorama MS desta quarta-feira. Hoje nós vamos falar de saúde, diabetes, uma doença crônica e progressiva que, se não for diagnosticada e tratada, a tempo, pode matar. Exatamente, Gislaine. Olá, como vai você? Tudo bem? Os números mostram que a quantidade de diabéticos tem crescido perigosamente. O estresse e a obesidade são as principais causas desse aumento. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, revelam que em 3 décadas houve um verdadeiro salto nas estatísticas. Em 1980, 108 milhões de pessoas tinham diabetes no mundo. Já em 2014, esse índice passou para 422 milhões. E a estimativa das autoridades é ainda pior. Até 2040, quase 1 bilhão de diabéticos estarão no mundo convivendo com a gente. Aqui no Brasil, a doença também se espalha. Mais de 16 milhões de brasileiros adultos têm o diagnóstico positivo. O diabetes mata quase 80 mil pessoas por ano no país. E para entender, então, e saber os detalhes, sobre essa doença, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje Flávia Cristina de Carvalho Tortu. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, aqui de Mato Grosso do Sul, e também o nutricionista Gabriel Borges. Muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Começando com a doutora Flávia, o que é o diabetes, doutora? O diabetes, ele é uma doença de alteração do metabolismo da glicose. A glicose, falando de uma forma mais fácil de entender, é o açúcar do sangue, é o principal combustível para o nosso corpo. E a gente tem no diabetes a alteração da utilização dessa glicose, desse combustível, seja por uma alteração na ação da insulina, que é o hormônio que faz a gente metabolizar esse açúcar, ou por alteração na secreção e na produção pelo pâncreas da insulina. Então seria uma falha, na produção dessa insulina pelo pâncreas. Isso, no metabolismo da glicose. Gabriel, muito bom dia, seja bem-vindo também. O diabetes, maus hábitos alimentares, sedentarismo, ansiedade, são fatores que podem desencadear essa doença, principalmente os maus hábitos alimentares? Bom dia. Nós sabemos que quando o indivíduo tem já uma predisposição ao DM2, se ele não trata, se ele não tem essa prevenção, tanto no quesito de alimentos integrais, da prática esportiva, ele é um ótimo candidato ao desenvolver a doença. E, Gabriel, a gente pode dizer, então, que o brasileiro, de uma maneira geral, se alimenta mal? De maneira geral, sim, Hoje em dia, não se tem tanto um consumo de alimentos integrais na maior parte da população. Então, acho que por esse fator, sim, é uma grande população que come, digamos que errado. Lembrando a você que nós estamos ao vivo e você deve participar aqui da nossa conversa hoje falando de diabetes. Já começou, então, a chegar. A Joelma, do Tiradentes, ela quer saber: açúcar mascavo, demerara ajudam ou tem que ser adoçante? O açúcar das frutas também é liberado? Então, por favor, Gabriel, responda para a Joelma. A área dos açúcares, Gabriel. Açúcar é açúcar, O que vai diferenciar o cristal, do demerara, do mascavo, até mesmo um que ela não disse, que é o de coco, que tem estado muito em alta. O açúcar, ele continua sendo açúcar, independente do seu processo de transformação, Vem o melado, vai para o mascavo, vem para o demerara e não termina no cristal, vem o refinado, que é o que mais, digamos que é o pior de todos eles, por conta do processo de refinação. Mas o açúcar ainda continua sendo açúcar e ele ainda vai ter 4 calorias por grama ingeridas. E a frutose? A frutose, ela é um monossacarídeo, Então ela é uma molécula solta de glicose. Então ela digamos que, absorvida de maneira mais rápida pelo organismo, por ela ser apenas uma molécula. E, Gabriel, o excesso da frutose faz mal para a saúde? Sim, nós temos hoje as recomendações do consumo de fruta. Então, nós sabemos que uma fruta determinada vai ter mais frutose que a outra,
Depende. Se essa fruta for consumida com casca, essa fibra vai dificultar a absorção dessa glicose, diferente se a pessoa tem um consumo apenas da fruta sem fibra. Então a frutose vai continuar lá do mesmo jeito e a fibra vai auxiliar nessa absorção ou dificultar. E é mito ou verdade que a melancia, por exemplo, faz muito mal para o diabético? A melancia, ela tem um alto índice glicêmico, que é o quanto de glicose que vai entrar. E ela tem uma baixa carga glicêmica, ou seja, ela não tem tanto açúcar carreado. Então, ela é ruim para o diabético, sim, em grande quantidade. Mas se essa fruta está dentro do planejamento alimentar, atendendo à necessidade desse indivíduo, aí não tem nenhum problema, desde que seja dentro do planejamento. Agora, então, nós vamos ver o depoimento do empresário e arquiteto Leonardo Rinaldi Neto, que convive com o diabetes há 20 anos. Vamos ver o depoimento, então, do Leonardo. A minha história é como de qualquer outro diabético. Foi uma notícia inesperada, né? Não só para mim, como para toda a minha família. Eu era uma criança que comia muito açúcar. O apelido de família, para você ter ideia, é formigão. Me chamam de gão, de tanto que eu gostava de doce. E quando eu soube que do dia para a noite eu não poderia mais comer açúcar, nunca mais pro resto da minha vida, isso chocou completamente a minha vida, a minha perspectiva de criança. Então, foi muito importante o acompanhamento da minha família, de alguns amigos próximos, para eu me acostumar com a ideia e perceber que é uma vida normal. Tem algumas mudanças, mas não tem nada de diferente na vida de um diabético. E eu vejo muitas vezes que a diabetes ela é muito mais explicada. Muitas vezes as pessoas veem a diabetes somente como uma pessoa que não pode comer açúcar e tem que tomar insulina. Mas eu não vejo debates e assuntos sobre acompanhamento em casa, na escola, a família, todo esse lado psicológico da criança. É muito mal divulgado, sendo que muitas vezes o próprio diabético ele precisa tomar açúcar, ele precisa comer açúcar quando a glicose dele cai, e são assuntos que são esquecidos muitas vezes. Tá aí então o depoimento do Leonardo. Leonardo, muito obrigado aí por participar aqui do Panorama MS. Doutora Flávia, esses dois pontos que o Leonardo colocou, primeiro, essa questão da falta de divulgação, de conhecimento das pessoas a respeito da doença. E segundo, essa questão de que relação com o açúcar. A senhora concorda? Realmente procede? Inclusive, esse ano eu até já vou antecipar a campanha da Sociedade de Endócrino para o Dia Mundial do Diabetes, que acontece em novembro, é justamente diabetes e família, porque a gente quer desmistificar algumas coisas, porque realmente as pessoas têm muito medo por desconhecimento da doença. Provavelmente ele é um paciente com diabetes tipo 1, né, porque ele é novo, já está usando insulina. E realmente a gente fala para o paciente com diabetes evitar o açúcar mesmo, porque o açúcar automaticamente leva a uma elevação da glicemia. Então fica mais complicado a gente conseguir manter essa glicemia num nível estável, num nível de segurança. E quando tem hipoglicemia pelo uso da insulina, às vezes a glicemia cai demais. E realmente a gente vai tratar com o uso do açúcar, porque deu açúcar, rapidamente a glicemia se eleva. Mas no dia a dia a gente fala para o paciente evitar, usar adoçantes, a gente tem adoçantes que você seguindo a dose máxima recomendada, sempre junto do nutricionista, a gente tem segurança no uso desses adoçantes e o paciente consegue ter uma vida perfeita, normal. Agora tem a participação da Kátia, do Jardim Veraneio. Ela diz exatamente sobre isso, doutora. Por que pacientes com hipoglicemia devem evitar o consumo de açúcar, já que a hipoglicemia não é uma baixa de glicose no sangue? As pessoas confundem muito, né? Então, a gente tem a hipoglicemia causada pelo tratamento do diabetes, que geralmente está associada a uma dose inadequada de insulina ou medicamentos que levam a um aumento de insulina. Então, a gente causa a hipoglicemia, mas, na maioria das vezes, o que a gente tem na população saudável é a hipoglicemia reativa,
que tem mais a ver com hábitos alimentares, que são pessoas que ingerem poucas fibras, muito carboidrato refinado, e o que elas sentem são sintomas semelhantes à hipoglicemia, mas não uma hipoglicemia verdadeira. Então, por isso que a gente orienta, vamos melhorar a alimentação, comer um pouco mais de fibra e evitar o açúcar livre. Gabriel, e agora pegando um gancho na doutora, falando especificamente sobre a alimentação, nós conversávamos um pouquinho antes do programa começar e eu confesso que foi uma informação dada pelo Gabriel que eu tinha total desconhecimento mesmo. A importância do miolo de pão. Quando nós temos o aquecimento de um carboidrato a uma alta temperatura, nós quebramos o carboidrato e nós liberamos a glicose. E essa glicose ela passa por um processo de caramelização, que é o que nós conhecemos como reação de Maillard. E nessa reação, no pão, que é aquela casquinha, os indivíduos têm o consumo, eu tiro o miolo porque o miolo engorda. Mas é no miolo que a gente ainda tem umidade, que a concentração de proteína pode estar em maior quantidade. Então a digestibilidade no estômago ela vai ser mais lenta quando comparado apenas com o miolo do pão. E eu passei a vida inteira tirando o miolo, não sabia que não podia tirar o miolo. Acho que todas as mulheres tiram o miolo do pão. Então tá aí dada a dica, tem que comer o miolo e se quiser jogar alguma coisa fora, joga a casca. Gabriel, em relação aos pães integrais? Ah, sim. Os pães, eles precisam, hoje em dia nós temos no mercado diversas marcas, diversos pães, e o aconselhado é que escolha o menos pior. E qual é o menos pior? Pegue o rótulo, leia a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente que tem na lista é o que mais tem no produto. E geralmente nós encontramos pães integrais que o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, né? E não a farinha de trigo integral. Então sempre escolha o pão integral, que tem uma maior quantidade de trigo integral. Às vezes ele vai ter adicionado uma fibra, às vezes não vai ter gordura vegetal hidrogenada, vai ser um óleo vegetal. Então aquele pão integral mais barato é o menos recomendado? Porque a gente sabe que os valores são elevados dos pães, né? Sim, sempre leia o rótulo. Às vezes pode ter um pão barato que tenha uma classificação boa na sua listagem e pode ter pães que são caros, né, e que não são tão bons. Então, o que eu falo, sempre leia o rótulo para que você tenha essa autonomia na sua compra. Tá aí, tá dada a dica do Gabriel. Agora você vai conhecer a Marta Aguirre Rocha e a filha dela, a Beatriz, que é diabética. A rotina é difícil e às vezes passa a ser também um problema financeiro. Vamos agora entender por quê. Meu nome é Marta, eu sou a mãe da Beatriz. Ela foi diagnosticada com 7 anos com diabetes tipo 1 e agora ela tá com 13 anos. E é uma luta constante, né? É uma batalha que a gente tem todos os dias. E alimentação, cuidados, insulina, perder a hora, não ter madrugada e cuidar 24 horas. Essa é a minha vida desde quando ela foi diagnosticada e ela me ajuda muito, controla as taxas dela, ela já sabe medir, tudo certinho. Esses tempos a gente enfrentou uma dificuldade com o fornecimento de insulina que ficou suspenso por causa de burocracia. Ficamos muito tempo sem ter a insulina pelo SUS, mas foi uma batalha muito grande. Graças a Deus a gente venceu, voltou a ser fornecida, porque na verdade ela usa 2 tipos de insulina, a Lantus e a Apidra. Então a Lantus estava suspenso o fornecimento, mas graças a Deus voltou agora. Foi um período muito difícil também, financeiramente também. Olha só, então, o depoimento da Marta. Muito obrigada por contribuir aqui com o Panorama MS. Doutora Flávia, nós vimos que ela falou a questão da medicação, da insulina. Qual o risco que esse paciente ele sofre com a falta desse medicamento? O paciente com diabetes tipo 1, ele não tem produção de insulina, porque há uma destruição autoimune das células pancreáticas que produzem a insulina. Então, ele necessita da reposição dessa insulina para sobreviver. Quando a gente não
aplica a insulina nesses pacientes, o que acontece? A glicemia fica muito elevada, porque eu não consigo utilizar essa glicose, e pode precipitar um quadro de emergência endocrinológica, que é o quadro de cetoacidose. Então, o estado de hiperglicemia leva à produção de ácidos no sangue, o sangue fica ácido e isso pode levar até a morte. Então, doutora, Desculpa, quanto tempo, assim, ou depende de paciente a paciente, até quanto tempo um paciente pode ficar sem a medicação? Depende, porque se esse paciente vem mal controlado, às vezes a omissão de uma dose de insulina já é o suficiente para ele chegar a um nível muito alto de glicemia e começar a ter a precipitação desse estado. E nós vimos também o caso da Beatriz, que a mãe dela, a Marta, falou, ela foi diagnosticada com 7 anos de idade. É mais difícil tratar as crianças nesse caso da diabetes? O problema da criança é porque a gente precisa educar essa criança sobre o diabetes, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil a parte logo depois do diagnóstico. Com o tempo, essas crianças aceitam até melhor do que adolescentes e adultos, porque elas ficam tão espertas, ficam tão sabendo o quadro da doença, começam a manejar a insulina de uma forma tão boa que lá na frente fica mais fácil. Ok, agora nós vamos então para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue esclarecendo todas as suas dúvidas sobre o diabetes. Voltamos já já. Panorama MS está de volta e hoje nós falamos sobre o diabetes, né? Uma doença silenciosa e que, se não for cuidada a tempo, ela pode pode ser fatal. Agora, vamos conferir o depoimento da Rafaela Matos. Ela é acadêmica de biomedicina e convive com o diabetes desde pequena. Veja só o que ela tem para contar para a gente. Olá, meu nome é Rafaela, eu tenho 19 anos, sou portadora do diabetes mellitus tipo 1. Fui diagnosticada aos meus 3 anos de idade pelos médicos e, ao total, hoje faz 16 anos que eu sou diabética. E desde então, desde muito pequena, muitos hábitos mudaram na minha vida, a alimentação, as dietas, os exercícios físicos. Já passei por muitos sustos nesse tempo, já tive 7 ou mais convulsões, já fiquei internada 2 vezes na CTI. Mas o mais importante de tudo isso é que eu nunca deixei que isso fosse limitação para mim, limitações na minha vida. Nunca tive vergonha de mostrar ou falar que eu sou diabética, muito pelo contrário. Já até ensinei muito amigos meus a me cuidarem, a cuidarem do meu problema. E eu sempre digo que a gente que domina o diabetes, se a gente conseguir dominar ele, se a gente seguir à risca a todas as recomendações que temos, todas as dicas que os médicos nos dão, a gente consegue manter uma vida saudável, a gente consegue viver uma vida tranquila, assim como os outros. Então, o que eu sempre vou dizer e o que eu sempre digo é que ser diabético é a gente ser um vencedor todos os dias. Olha aí, então, muito obrigada pelo seu depoimento, Rafaela, desculpa. Doutora, ela falou essa questão de viver com o diabetes. Se a pessoa for bem disciplinada, cuidadosa, dá sim para viver com esse tipo de doença. Com certeza, e hoje a gente tem a tecnologia para nos ajudar, né? A gente tem vários dispositivos, então a gente já tem o controle contínuo da glicose, sem precisar furar o dedo. É um dispositivo que a gente coloca na pele e fica lendo a glicose continuamente, dura 14 dias, o paciente apenas passa o aparelhinho e já aparece a glicemia que está, então não tem necessidade de furar o dedo. A gente tem aplicativo para contagem de carboidrato para quem usa insulina, então temos bastante tecnologia à nossa disposição e, inclusive, está entrando no mercado, ainda não no brasileiro, acho que já vai ser aprovado, mas a insulina inalatória. Então, essa insulina também vai facilitar o uso de insulina para pacientes que precisam aplicar insulina rápida, né? Então, antes de comer, inala como se fosse uma bombinha de asma
e pronto, já está aplicada a insulina. Então, muita tecnologia também para os pacientes, né? Isso. Gabriel, tem uma pergunta agora para você, do Sandro da Vila Carvalho. Ele quer saber se existe algum alimento que pode substituir a insulina. Algum alimento, Gabriel? Não existem alimentos que substituam o fármaco ou até mesmo o hormônio. Tem que ser associado, mas não existe um que, vou substituir por tal coisa. Não existe. Doutora, casos de regressão a gente sabe que existem, mas para alertar a população sobre a questão da cura. Tem cura o diabetes? O diabetes ainda não tem cura. É uma doença crônica, progressiva. A gente fala em casos de remissão de diabetes do tipo 2, né? Então, hoje a gente tem a cirurgia bariátrica, que quando bem indicada em pacientes que têm obesidade, há uma remissão do diabetes. Às vezes a gente consegue retirar medicamentos, às vezes mantém com pouquíssimos medicamentos. A cirurgia metabólica, que são em pacientes menos obesos, mas com diabetes. E também paciente recém-diagnosticado, que a gente usa uma dieta muito restritiva por um período, que leve à perda de peso, esse paciente também consegue ter essa remissão do diabetes, mas a gente não fala em cura. Agora, a participação do Paulo, do Iraci Coelho. Bom dia, quais são os principais sintomas do diabetes? Os sintomas, eles vão aparecer quando a glicemia realmente já está bem elevada, são sintomas de descompensação. Nós médicos chamamos de polis, né? Que é a polidipsia, que significa muita sede, então o paciente aumenta muito a ingestão de líquido. A poliúria, que é o aumento da urina, então o paciente aumenta muito a urina, levanta à noite várias vezes para urinar. A polifagia, que é o excesso de apetite, e apesar disso o paciente come muito e perde peso. Agora, a participação do Flávio, ele não colocou o bairro, é para você, Gabriel, ele quer saber dos adoçantes. Estão liberados? Pode qualquer um para o diabético? Hoje em dia nós temos diversos adoçantes no mercado, né? Mas é bom que o paciente respeite a dosagem que se tem na posologia desse adoçante. Então, às vezes, um adoçante ele vai adoçar 200, 300, 600 vezes mais do que o açúcar de mesa. Então, às vezes o paciente vai colocar 10 gotas e vai ficar amargo. Então, é bom que ele sempre siga uma orientação nutricional, uma orientação médica e que ele tenha esse cuidado em casa em relação à quantidade desse adoçante. Em relação ao mel, que é um produto natural, o mel ele é frutose, né? Frutose monossacarídeo, uma molécula de glicose, então não é recomendada a utilização do mel. Mel é açúcar, né? Então, adoçante. E os produtos diet, light, por exemplo? O diet ele vai ser a substituição, quando o produto é destinado a um diabético, a substituição do açúcar por outro ingrediente. Pode ser uma gordura, algum outro componente. Então, o paciente tem que tomar cuidado com o que ele vai comprar como diet. O light é a redução de aproximadamente 25, 30% de algum componente dessa composição. Então, é a redução, o light, e o diet é a substituição. Agora, a nossa telespectadora Maria Estela, ela quer saber, ela mora no Monte Castelo. A diabetes é uma doença hereditária, doutora? A genética tem uma importância muito grande, principalmente no diabetes tipo 2. A gente tem vários genes que levam ao diabetes, mas a gente também precisa de um estilo de vida que favoreça o aparecimento desse diabetes. Então, obesidade, sedentarismo, uma alimentação inadequada fazem com que precipite a manifestação dessa doença. Gabriel, quem está em casa e tem essa doença, existe assim uma indicação, como por exemplo, frutas, verduras, carne magra, aquela que a gente já sabe, a lista, ela tem efetividade no tratamento do diabetes? Sim, desde o tratamento há um processo de prevenção. Então, a utilização de alimentos integrais, a utilização de carnes que tenham a incidência menor de gordura é o aconselhado. Então, que ele tenha um auxílio também de um nutricionista para com que ele tenha um norte em relação à quantidade.
porque vai depender a quantidade, porque um alimento é bom, mas o quanto que ele vai consumir daquilo que vai gerar uma melhora para esse quadro do paciente. Doutora, uma pergunta para a senhora agora. A paciente, porque ela está uma consulta aqui, doutora, a Helena da Vila Sobrinho, ela diz o seguinte: faz 6 meses que minha glicemia glicada vem dando acima de 6,5. O médico disse que estou diabética. Isso é reversível? A hemoglobina glicada, ela é um exame que a gente analisa a média da glicose dos últimos 3 meses. Então, é um exame que a gente utiliza para fazer o diagnóstico de diabetes. Quando ela está maior ou igual a 6,5, significa diabetes. Uma vez diagnosticada com diabetes, a gente tem que tratar, porque é doença crônica. Doutora, eu lembrei, desculpa interrompê-la, mas pegando um gancho no que a senhora está falando, assim, muitas pessoas têm aquele caso da pré-diabetes. O que é a pré-diabetes? O pré-diabetes são situações onde a glicemia tem uma elevação, mas não chega em níveis de diabetes. Então, a glicemia de jejum normal é até 99. Se a pessoa tem de 100 a 125, ela se enquadra nesse pré-diabetes, assim como a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada normal até 5,6. De 5,7 a 6,4, também pré-diabetes. E a pré-diabetes é reversível? O pré-diabetes, se a gente fizer perda de peso, alimentação adequada, exercício, o paciente regride. No diabetes, não. Gabriel, nosso tempo está terminando, mas está chegando perguntas aqui para você. Diabético pode fazer jejum de quanto tempo? É o Celso do bairro Santa Emília. Depende, né? Ele tem que ter o auxílio de um nutricionista, de um médico, para com que os dois em harmonia vão estipular se para esse paciente vai ser bom ou não. Ô, Gabriel, então, mas não é indicado? aconselho. Cada caso é um caso. Também então, tem assim, uma não posso falar que pode fazer. Sim, tem a participação da Fernanda, do centro aqui de Campo Grande. Ela quer saber o seguinte: se uma pessoa tem diabetes com a taxa de glicemia alta, por exemplo, acima de 250, ela pode realizar atividade física, doutora? Não. O ideal é que o paciente vá para atividade física com a glicemia abaixo de 150. Controlada, então. Controlada. Doutora Flávia Cristina de Carvalho Tortu, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia de Mato Grosso do Sul, e o nutricionista Gabriel Borges, muito obrigado pela presença hoje aqui com a gente e os esclarecimentos. Obrigada a vocês. E assim a gente encerra mais uma edição do Panorama MS. Muito obrigado pela sua audiência e participação. Às 6h30 da tarde hoje tem a reapresentação desse programa e todo o nosso conteúdo, você já sabe, portal da Educativa e também nas redes sociais. Aproveite o seu dia. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau, pessoal. Ficaram algumas questões aqui, a gente pode repassar para os nossos convidados. Muito obrigada por sua participação. Acompanhe também os nossos conteúdos no perfil do Instagram, @PanoramaMSTVE. Na edição dessa quinta-feira, vamos falar da realidade e os direitos da população LGBTI. Saiba todos os detalhes no próximo programa, então, do Panorama MS, 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na TVE Cultura, o canal das pessoas. Tchau, tchau.